Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos, dando continuidade à carta de Paulo aos Romanos, ver o capítulo 14. Vamos ter que ver um capítulo inteiro, por isso não vamos ver detalhadamente. Porque o assunto é um assunto só e realmente vale a pena nós vermos o todo, porque nós vamos encontrar as respostas à questão espalhadas pelo capítulo, né? E o assunto no primeiro versículo já é apresentado. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então havia discussão, problemas, o pessoal estava debatendo assuntos que Paulo vai dizer assim, que isso não deveria acontecer porque não são assuntos fundamentais, a ponto de se tornarem pedra de tropeço. Provavelmente a questão é entre gentios e judeus. E uma vez que tem a ver com judeus e gentios, a questão é sobre comer, beber. Alguns achavam que deveriam desfrutar de tudo porque eram livres. Mas outras pessoas estavam considerando que não deveriam comer de tudo e que não deveriam também beber de tudo. O fato dele citar comida, bebida e dias, versículo 5 diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Além da comida, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, dar a entender que ele não está tratando de problemas entre gentios apenas. Talvez haja até algum debate entre os próprios gentios, uns assumiram uma postura, outros outra, mas parece que o assunto tem a ver com judeus, né? Judeus e gentios. Lembre que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de judeus e gentios o livro inteiro, porque estava acontecendo um problema. E isso aqui reforça o contexto da carta, esse capítulo reforça. Observe que está havendo debate, havendo problema, e provavelmente a pressão da maioria, né, termina criando problema para a minoria. E Paulo está preocupado, porque é um debate que não deveria estar acontecendo, porque já estava virando pedra de tropeço. Ele diz no versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôres tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E aí Paulo precisa recorrer a uma vida cristã nas linhas, entre linhas, no amor, e uma fé que de fato possa glorificar o Senhor, né? Inclusive, em Coríntios ele diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Então, glorificar a Deus não é pedra de tropeço para o irmão. Então, observe que o assunto é importante. E em nossos dias, isso acontece ainda. As pessoas estão debatendo comida e bebida até hoje, né? Há pessoas que não bebem e condenam quem bebe. Há pessoas que bebem e, às vezes, querem empurrar para quem não bebe de goela abaixo, como a gente diz, né? Querem empurrar aquilo que elas acreditam. Ou pessoas que acham que devem fazer calendário litúrgico, né? E entendem que a única pessoa que está cultuando a Deus é um calendário litúrgico. E outros que entendem que não precisam mais disso. E fica esse debate sem fim. E o capítulo 14 ele é importante porque nele o apóstolo Paulo diz assim, gente, isso não é o reino de Deus. Estamos livres. E aí Paulo assume uma posição? Sim, ele assume. Só que ele assume uma posição não dizendo assim, o certo é esse, tá? Olha, uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu tomei a posição que Deus ensinou, então ele revela para nós a posição divina. Mas aí ele começa a discutir também. Não, ele toma uma posição porque ele precisa ensinar a verdade, mas ele deixa claro, gente, mas isso não deveria ser assunto de debate de vocês, porque isso está criando mais confusão do que tudo. Não é que não se possa ensinar, mas não deveria ser a causa de divisões, por exemplo, né? Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. E estava havendo confusão. Provavelmente até injustiças, né? Porque a gente vê nos nossos dias que as pessoas se condenam uns às outras
por uma razão que não é condenável. Logo, isso é uma injustiça, né? Então, estava havendo injustiça, que é a condenação errada. Estava havendo discórdia, portanto, falta de paz. Estava havendo muita angústia, tristeza, porque havia pedra de tropeço, escândalo entre os irmãos, porque eles não se importavam com o modo como o outro entendia, ouvia e a debilidade dele. Paulo diz, são mais fracos, mas são irmãos, né? Porque isso não define o reino de Deus, né? A alegria no Espírito Santo não estava havendo, ou seja, estava entristecendo o Espírito Santo, usando as palavras do apóstolo Paulo em outro momento. Eles estavam entristecendo o Espírito Santo. Então, esse ponto já é fundamental nós colocarmos aqui para todos. Existe uma posição sobre podemos comer de tudo, beber de tudo ou não? Existe uma posição bíblica? Sim, existe. Precisamos guardar dias específicos, festas judaicas. Hoje o pessoal tem trazido de volta, né? Reavivado a ideia de um judaísmo, né, cheio de simbolismo, e as pessoas estão usando símbolos judaicos nos púlpitos e aquela coisa toda. Existe uma posição bíblica sobre isso? Sim. A gente deve seguir essas coisas? Não. Então, existe uma posição bíblica para tudo isso? Sim. Mas devemos estar discutindo a ponto de estar brigando por causa disso? Aí Paulo vai dizer assim, não. Por que não? Porque quem come e quem não come, sendo verdadeiramente cristão, continuará sendo verdadeiramente cristão. Ele não quer comer, problema dele. O outro quer comer, bom para ele. Ele não quer beber nada, é água só, digamos, né? O suco de uva, bom, é a fé dele, deixa ele. E o outro prefere beber, toma o seu vinho, seja lá mais o que for, então, deixa ele desfrutar. De forma que Deus vai tratar ambos segundo a sua fé, né? Ele vai dizer, ele vai mostrar a importância de você fazer aquilo que realmente você acredita. Versículos finais ele diz, a fé que tens, tena para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você entende que está livre, não existe mais restrição de comida, bebida, nada disso, nem mesmo imposição de dias. Então, guarde para você. Mas, então, faça isso sem julgar o outro. O outro que acha que tem, então se restrinja e viva a sua fé, mas não condene o outro, porque o outro está desfrutando da liberdade que Cristo trouxe, né? Então, o fundamental é que cada um saiba o que quer e siga, porque senão esse é um assunto que não define o reino de Deus. O que define a pessoa ser cristã? Crer genuinamente em Cristo, quem Ele é e a sua obra, na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a obra da redenção, né? Como um todo, o Evangelho, a Bíblia chama de Evangelho. Então, isso define o cristão. Comida e bebida, não. Aí a pergunta que você faz, então, o que eu faço? Bom, eu já disse a primeira parte. Para os dois lados quem come de tudo e quem acha que não deve comer carne de porco, né? Questão judaica, ou que acha que não deveria ir num açougue porque o cara era pagão e talvez aquela comida tivesse sido oferecida aos seus deuses e ele acha que não deve comer. Então, quem acha que deve comer de tudo? Porque isso nada vai influenciar a vida dele. Ele está livre em Cristo e come para a glória de Cristo. E quem acha que deve se restringir? Ambos. Um ponto que é abordado você acredita sim? Então guarde-se, mantenha sua fé, faça como você acredita e deixe o outro em paz. Vivam em paz, desfrutem da paz. Veja, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, sigam bem. Na mesma igreja local, portanto, que é o caso aqui, né? A mesma igreja, é possível ter quem come carne de porco e quem não come. É possível ter quem come de tudo e quem só come legumes. É possível ter quem vai ao açougue pagão e quem acha que não deve, porque aquele cara não é cristão e pode ter oferecido, provavelmente ter oferecido tudo aos seus ídolos, né? Quem bebe de tudo e quem não bebe nada. Então, é possível ter no mesmo lugar as duas coisas. Por quê? Porque isso não define o reino de Deus.
se em algum momento você achar que ir ou não à vida eterna, que ter ou não a salvação, depende de comida, bebida ou dias específicos, né? As festas judaicas, celebrações. Hoje seria a Páscoa, por exemplo, ainda tem gente que celebra a Páscoa. Se você acha que a sua salvação depende de fazer ou não fazer, ou seja, um condenando o outro pelo que acredita, aí há um problema. Porque aí você anulou a obra de Cristo. Você está dizendo que a obra de Cristo ela é inferior a isso que você acredita. Ao comer ou não comer, beber ou não beber, ou ter algum rito ou não ter. Então, você não pode colocar a obra da salvação debaixo dessas coisas. Que aí sim, aí você cometeu um erro muito grave, porque você anulou a graça do Evangelho. Você anulou a obra de Cristo. Você anulou aquilo que realmente importa. E que o outro, comendo ou não comendo, bebendo ou não bebendo, e fazendo ou não, separando ou não aqueles dias, acredita de todo o seu coração que Cristo é o Senhor e Salvador. Então esse ponto é fundamental. E podemos ensinar ou não podemos ensinar? Sim, claro, podemos ensinar tudo. Tudo que Deus nos ensina, podemos ensinar. Mas como a gente deve proceder? Deve proceder como Paulo. Veja que aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo tem a posição firme, porque é a posição divina. Ele ensina para a igreja a posição correta. Não tem como você ler o capítulo 14 e sair com dúvida. Não tem. Você lê o capítulo 14 e você sai com uma certeza. Qual é a certeza? Que nós fomos libertos por Cristo Jesus, pertencemos a Cristo Jesus, a nossa vida, portanto, é de Cristo Jesus e não temos mais jugo sobre nós. E nós podemos viver aquilo que é bom e agradável para a glória do Senhor Jesus. E tudo que Deus fez é bom, né? E aí questão de comida e bebida, né? Então, ele tem uma posição, mas ele vai ensinar. E o que a gente faz com o outro? Veja que quando se trata de ter a posição certa, que é a liberdade cristã, ele diz que a gente deve olhar para o outro, olha, é alguém mais frágil. Quem come, não despreze o que não come. O cara não come. Não despreze o cara. Bom, prejuízo para ele. Eu desfruto da liberdade e vou comer a carne de porco, outra comida qualquer, ou como disse, uma carne comprada em qualquer lugar. Eu vou comer. Aqui no Brasil, nós vamos ter um debate em torno do acarajé. Já ouvi isso. E aí, podemos ou não podemos comer o acarajé? Porque aquelas pessoas que vendem o acarajé, muitas delas estão envolvidas com religiões que não são concordadas pelo cristianismo e oferecem, né, aos seus ídolos o alimento. Aí já perguntaria, pode ou não pode comer? Bom, está aqui a resposta. Olha, você não vai oferecer, nem vai se importar. É só um ídolo, não tem valor algum, nenhum mesmo. Então, coma à vontade. Não, estou com medo, eu acho que não devo comer, eu acho que eu vou desonrar a Deus. Então não coma. Se você acha que não. Eu não vou lhe obrigar a comer. E você me deixe comer em paz, fique tranquilo. Então não despreze. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então observe que ele trata ambas as pessoas. O que come e o que não come. O que bebe e o que não bebe. O que guarda e o que não guarda. A questão dos dias lá. E ele trata ambos como sendo cristãos de verdade. Mas que mantém posições diferentes. Porque um deles, a sua consciência é mais frágil. E na sua consciência mais frágil, aí a gente pode usar o que ele fala para Coríntios, porque em Coríntios tem o mesmo debate, né, sobre a questão de comer alimentos que o outro considera que não deve. Como eu disse, são dois alimentos, né? Tem a carne de porco, né, que o judeu não come, e tem os alimentos que são vendidos em lugares em que eles são consagrados aos ídolos, né? Então, o que ele diz? Olha, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Então,
o que ele faz? Não vos torneis pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não procurando o meu próprio interesse, mas os de muitos para que sejam salvos. Observe a dimensão do pensamento de Paulo. Eu tenho oposição, mas eu sou mais maduro do que isso. A sensação, me permitam, é que a gente vive num cristianismo de adolescentes. Sério, de adolescentes, discutindo besteira por aí. Então, não conseguem se libertar disso. Paulo é mais maduro. Paulo diz, eu não vou morrer se eu não comer carne e porco. Digamos, na igreja tem alguém que não come essa carne sacrificada a ídolos ou a carne de porco, digamos. E então, todas as vezes que tiver refeição na igreja, que comida nós vamos comer? Todas, menos a que ele não come. Por quê? Para não fragilizar a consciência do irmão que não conseguiu se libertar. Aquilo para ele é importante. Ele não consegue se libertar da ideia de que aquilo possa ser um pecado contra Deus. Então a igreja que é mais madura, que conseguiu se libertar disso, ela vai respeitar o irmão e não vai comer, porque ela não precisa. Porque se alguém da igreja disser assim, isso é besteira, vamos comer mesmo. Então ele é o imaturo, porque ele está mostrando que não tem amor no seu coração, não tem maturidade para lidar com o outro que está mais fragilizado na sua fé, não, de fato, tem nenhum temor a Deus, porque está servindo de pedra de tropeço para o outro. Então, observe que a falta de maturidade leva a esse tipo de problema. O que a gente faz, então? A gente faz o que Paulo diz, eu em tudo procuro agradar a todos. Não é fazer tudo que as pessoas querem, não é isso. Mas é ser alguém que seja uma bênção. Então, quando se trata de divergência de pensamento sobre assuntos como esse, comer, não comer, beber ou não beber, guardar ou não guardar os dias, nós devemos agir com maturidade. Por quê? Porque o reino de Deus não é definido por isso. Quem come e quem não come vai do mesmo jeito herdar a vida eterna em Cristo Jesus. E assim vai. Então, cada um guarde para si. E não julgue o que ele diz, o servo alheio. Por quê? Porque para o seu próprio Senhor está em pé. Ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Gente, Deus é poderoso para conduzir aquela pessoa. O débil, inclusive, aquele que não come, Deus é poderoso para sustentá-lo durante a vida toda, mesmo sem comer. E seguir a vida e conseguir vencer. Veja que ele coloca a responsabilidade da redenção não sobre nós, mas sobre o próprio Deus. Veja que Paulo diz assim, Deus é poderoso para sustentá-lo. Ele não coloca, ele é forte e ele vai vencer. Portanto, isso já é um assunto, entra numa coisa mais ampla, importante e que ajuda a gente a entender um ponto também, que é a salvação pertence ao Senhor. Por isso que ele entra nesse assunto. Ele diz, nós pertencemos a Deus, eu não pertenço a você, eu pertenço a Deus. Ele me comprou, Cristo me comprou, eu pertenço ao Senhor, então me deixa viver a vida cristã para a glória do Senhor. Entende? Deus é poderoso para sustentar o que come e o que bebe, o que não come e o que não bebe. Então, o que a gente faz? É bênção. Procura respeitar. Então eu não posso ensinar nunca? Pode, eu estou fazendo isso agora, né? Então você pode ensinar, você pode mostrar a verdade, mas na hora que você ensinar a verdade, vai ter alguém e vai dizer assim, mas eu não acredito nisso. Inclusive há pessoas que fazem exegese em texto para provar que não era vinho que Jesus bebia. Não. Apesar do erro, é porque elas não conseguem se libertar disso. Então, o que a gente faz? Deixa para lá. Eu não vou ficar empurrando de goela abaixo naquela pessoa, porque simplesmente eu sei que eu estou certo e ela está errada. Então, a maturidade cristã exige que eu entenda que o que importa realmente é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele é o Senhor
da nossa vida. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Pertencemos a Ele. Então, nós devemos nos preocupar com a fé daquela pessoa. Percebe? Deve preocupar se ela está bem, se ela está andando com Cristo, se ela continua firme no Senhor, mesmo que com a debilidade dela. Eu não como, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo. Então, tudo bem, tudo bem. Mas se você está firme no Senhor, ela está firme no Senhor. Ela está sendo santificada pelo Espírito, ela crê no Evangelho como de fato é. Então, isso não importa. E aí, mas eu vou ter que abrir mão e vou ter que deixar de comer e beber por causa daquela pessoa? Sim. Mas isso é um absurdo. Não. Isso é um teste para você. Você estará provando que você verdadeiramente é maduro. Ser maduro não é comer e beber. Ser maduro é ser capaz de não comer e beber quando você está diante de alguém que tem dificuldades com o assunto. Ser maduro é você resistir, é você suportar, é você dizer assim, não tem problema, eu não preciso disso. É mostrar que você está livre de verdade para fazer ou não fazer. E por amor ao irmão, você consegue segurar, né, e se controlar e simplesmente seguir para ser bênção para ele, fazendo como ele acha que deve ser feito, para não servir de pedra de tropeço. Então, esse capítulo 14 é bastante importante, apesar de ser um assunto que não deveria ser um assunto que criasse problemas, mas é um assunto que cria problemas ainda hoje. Então ele é importante não porque ele trata de comida e bebida, mas ele é importante porque ele mostra o que é o reino de Deus. Ele mostra o que é a salvação. Ele define a salvação é uma obra de Cristo. Nós pertencemos a Cristo, é Ele que nos sustenta. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Ele define o que é o reino de Deus, porque o homem costuma definir o reino de Deus por rituais, por crenças particulares, e aí vira uma religiosidade apenas, e as pessoas vão trocando o reino de Deus pela religião que elas mesmas vão criando. E aí, nessa criação de uma religião nova, elas vão criando confusões também. Então, ele define o que é o cristianismo. O cristianismo todos pertencem ao Senhor. Pertence a este reino de justiça, paz e alegria. Portanto, devemos viver para a glória do Senhor. Dessa forma, vamos glorificando a Deus e administrando o que Deus der. Se pudermos comer, comemos. Se não, deixa para lá. Mas vamos sendo bênção para as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daqueles que creem e na vida daqueles que creem que podem comer e aqueles que acreditam que não. Que o nome de Deus seja glorificado o tempo inteiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por isso. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor continue operando com o teu poder e graça. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo, receba a nossa gratidão por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.